O Poder da Autorresponsabilidade, Paulo Vieira, capítulo 6. As 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Estas 6 práticas linguísticas e comportamentais, quando transformadas em hábitos diários, trarão mudanças em sua vida de modo que as pessoas ao seu redor perceberão que uma nova pessoa surge. Nasce uma estrela. E aqui estão essas 6 leis. 1. Se é para criticar, cale-se. 2. Se é para reclamar, dê sugestão. 3. Se é para buscar culpados, busque a solução. 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. 5. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. 6. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas as suas atitudes e comportamentos. Vral, vral, Tramontina. Lei number 1. Se é para criticar, cala a boquinha, cale-se. No dicionário, a língua portuguesa criticar significa examinar com critério, notando a perfeição ou os defeitos, mas significa também falar mal ou censurar algo ou alguém. Por favor, não me venha dizer que as suas críticas são construtivas e que o objetivo real é ajudar o outro. Eu nunca vi em toda a minha vida alguém criticando o outro pensando sinceramente em ajudar. Quando você se sente quando alguém te olha e com um tom de quem sabe mais do que você sobre o assunto diz: olha, vou fazer uma crítica construtiva, mas é para o seu bem, viu? Bastam essas 2 palavras, crítica construtiva, serem pronunciadas que o semblante cai, o olhar baixa e a pessoa se prepara para a rebordosa que está por vir. Se o foco e a intenção fossem de fato positivos, ela não faria uma crítica, ela se calaria ou daria uma ideia, diria algo que fosse o foco e o acerto, que o foco fosse o acerto e não o erro. Algo que colocasse o ouvinte para cima, não para baixo. Se você é daqueles que adoram criticar e analisar tudo e continua achando a crítica um mal necessário, experimente em vez de fazer a crítica dar uma sugestão ou ideia. Você verá que os resultados obtidos serão muito maiores. E as pessoas farão questão de sua companhia e orientação, algo que não acontece com os que gostam de criticar. Lembre-se, é muito fácil criticar, é muito cômodo falar do cisco nos olhos dos outros, porém isso impede de vermos a trave nos nossos olhos. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Nosso subconsciente passa a se responsabilizar pelos acontecimentos e de maneira mágica e inconsciente, as decisões e atitudes se tornam mais acertadas, proativas, maduras e finalmente mais produtivas. Lei 2. Se é para reclamar, dê sugestão. A definição da palavra reclamar é muito clara e não dá margem para outra interpretação. Reclamar é exigir para si, reivindicar, e em outra abordagem significa também queixar-se, protestar, lamuriar. Infelizmente, existem pessoas pautando suas vidas em reclamações e cobranças desenfreadas, criando para si uma existência pobre e carente. A única coisa real que se consegue com a reclamação e a lamentação é provar a incapacidade de outro, deixando claro de quem reclama é, na teoria, superior e mais capaz. De certo, a característica mais forte e perigosa da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade, é se eximir dos acontecimentos, é olhar o que acontece consigo e ao seu redor como se não tivesse nenhum poder ou influência, é tirar o foco das coisas erradas e indesejadas de si e colocar nos outros ou nas circunstâncias. É se fartar na reclamação, eximindo-se de agir. É sentar e observar o circo pegar fogo, em vez de concentrar esforços na solução. Ou agimos com interesse na solução, ou reclamamos e colocamos nossa força e poder no problema. Os vitoriosos não perdem tempo reclamando e focando no problema. Eles focam a solução e as possibilidades. Tem pessoa que é tão ruim, mas tão negativa, que para cada possibilidade que você dá, ela arruma um problema. Cada solução é um problema, cada solução é um problema. Se afaste desse povo, porque vão minar você. Porque eles não se deixam influenciar, pelo contrário, eles baixam a energia do local. Isso não quer dizer que pessoas equilibradas e autorresponsáveis não confrontam os outros com a verdade. Não impede que olhem nos olhos de seu filho e, sem reclamar, digam o que esperam dele e que esse caminho não será de felicidade.
Não reclamar não significa se calar diante de um erro ou mau desempenho e fingir que não viu. É fundamental para o sucesso das 6 leis que você possa confrontar os outros com a verdade, dizer-lhes suas expectativas e que de fato ela realizou, falando muito mais de fatos e dados do que sentimentos. Muitos usam a reclamação como uma forma de chamar a atenção. Já as pessoas plenas, realizadas e realizadoras optam por olhar e se deter prioritariamente aos pontos fortes, pois sabem que palavras são semelhantes a adubadas, e quando nos detemos mais nos problemas e erros, são essas sementes que vão florescer, mas quando nos detemos nas soluções e possibilidades, são estas que florescerão, e muitas vezes as possibilidades florescem a ponto de os problemas se tornarem relevantes. Porém, como tudo na vida, a qualidade das palavras proferidas é uma opção. Se serão palavras de críticas e cobranças ou serão elogios. Exerça o livre-arbítrio e fale bem com prudência. Porque você pode perceber, até quando você fala negativo, quando a gente fala negativo, a gente usa mais energia, que é uma carga negativa que a gente solta. Ao invés de a gente, você falar, reclamar de uma situação, vai mudar alguma coisa? Muitas vezes nem muda. Há algumas situações, como ele fala aqui, que a gente tem que confrontar, a gente tem que chegar junto na pessoa, na situação, na instituição, pontuar e confrontar aquela situação. Mas é muito diferente de reclamar, porque às vezes as pessoas reclamam por reclamar. Elas não falam, não é uma reclamação que vai haver uma mudança, apenas pelo hábito ruim. Lei número 3. Se é para buscar culpados, busca a solução. Como a crítica, a busca pelos culpados é uma maneira simples e rápida de se responsabilizar pelo mundo em que se vive, pelos acontecimentos, pelos fatos e pelos resultados obtidos. É muito fácil olharmos para os erros dos outros, porém é difícil percebermos os nossos. Afinal, se são os outros responsáveis por tudo que está acontecendo na nossa vida, por que então deveria mudar? Assim pensa uma pessoa com mentalidade de fracasso. Os outros que mudem. Por que mudar se os políticos são corruptos? Por que mudar se meu professor que é ruim? Por que mudar se o problema é minha esposa, que é crítica e reclama de tudo? Por que mudar se o problema é a minha equipe, que é desmotivada e não corre atrás das vendas? Por que mudar se o juiz é corrupto e o meu time sempre perde? Enquanto você não abolir essas justificativas intelectuais, nada vai mudar. Se nada mudar, nada mudará. Não busque culpados, busque solução e aliados, parceiros de uma aprendizagem eterna. Lei número 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Olha, não existe pior coisa do que alguém que se faz dá um de coitadinho, espírito de coitadinho. Muitas pessoas possuem um terrível hábito de se fazerem de vítima, seja criticando e reclamando ou colocando-se em uma situação de inferioridade e sofrimento. Por que tantas pessoas se fazem de vítimas e praticam autocomiseração? Porque às vezes é mais fácil, né, você estar nessa situação. E aqui ele conta a situação, ele traz uma visão panorâmica de que, às vezes, aquela pessoa que é mimizenta demais, quando ela era criança, toda criança necessita de amor, afirmação, são necessidades genuínas, mas o que acontece? O pai não deu, a mãe não deu, então ela percebeu que quando ela ficava doente, chegava todo mundo, virava os olhos para ela, ela era o centro das atenções. Depois que ficava boa, voltava a vida normal. Tinha outra doença, ficava todo mundo para cima da criança. E o que acontece ela criou entendimento. Se eu estiver mal, os olhos das pessoas estarão sobre mim. Quando sofro, fico doente, debilitado, passo a ser amada e querida. Mas quando estou boa e sã, ninguém liga para mim. Dessa forma, esse adulto carente e infantilizado sairá em busca de se sabotar e levar a sua existência ao declínio. Mostrará a quem lhe der ouvidos que está sofrendo, que está em crise, que sua vida é muito difícil. Relatará como as coisas estão complicadas em casa, as contas atrasadas, carestia, sofrimento, abandono e assim por diante. Se você de fato quer chamar a atenção, ser querido, amado, admirado, viva como um vencedor, haja como um vencedor, fale como um vencedor. Que da sua boca saiam palavras de vida e construção. Tem um versículo em Provérbios que diz que o poder da vida e da morte está no poder da língua.
Ninguém consegue atenção e carinho por um longo período falando de sofrimento e angústias, a não ser que outra pessoa também seja cometida do mesmo mal. A autovitimização, aí serão duas pessoas debilitadas emocionalmente servindo de muleta uma para outra. Porque pessoas que são vítimas, elas se reúnem com outras vítimas para falar de como o mundo é mal, da miséria, dos pais, dos amigos, de como está todo mundo contra elas e o universo conspira contra elas. Lei número 5. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. O erro é parte integrante do processo de aprendizagem. Se não houver erro, não haverá aprendizado. Muitas pessoas já debilitadas emocionalmente e acostumadas a ser criticadas e até mesmo humilhadas, ao errar, foram inconscientemente programadas para negar e fugir de seus erros, evitando tanto quanto possível reconhecê-los e assim evitando se sentir mais uma vez diminuídas e invalidadas. Para nos livrarmos desse terrível hábito, é necessário adquirirmos uma nova crença. Não existem erros, apenas resultados. Quem tem sucesso traz esse pressuposto da programação neurolinguística arraigada em suas vidas, em suas atitudes. Pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam de fato que tudo de ruim que lhes acontece não são erros, muito menos fracassos. São efeitos, são resultados, e para não colher os mesmos resultados, basta fazer diferente da próxima vez. Essa aqui vou adotar para mim. Lei número 6. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas as suas atitudes e os seus comportamentos. Quando alguém nos ofende, a reação normal na maioria é se magoar e entender a ofensa como algo pessoal e direto. Quando alguém nos fecha no trânsito, o mais comum é xingar, reclamar e até mandar a pessoa ir para alguns lugares indevidos. Essa maneira de levar a vida é muito pesada e nada produtiva. É como dar força e poder a alguém que não deveria ter força nem poder sobre sua vida. É deixar um desconhecido mandar nos seus sentimentos e emoções. O autorresponsável não julga o outro, mas sim a atitude dele. Em vez de julgar e condenar as pessoas ao seu redor, tente julgar e compreender as atitudes delas, e assim compreender que aqueles que cometem as barbaridades podem talvez ser indivíduos maravilhosos, que aqueles que nos magoam podem um dia ser nossos melhores aliados, que aqueles que não são tão verdadeiros conosco podem no futuro ser os nossos protetores. E se cada um de nós, em vez de procurar erros e falhas nos outros, procurasse em si, o mundo poderia ser muito melhor, com menos barbeiros, com menos ofensa e com mais verdade. Porque a verdade é que todos nós, cada um de nós temos alguma dificuldade, nós temos algum problema, nós temos alguma situação que a gente precisa mudar. Todo mundo precisa melhorar em alguma área. Então, ao invés de a gente julgar toda aquela pessoa por conta de uma atitude dela, que nós possamos pegar aquela atitude e julgar aquela atitude. Você é uma pessoa boa, mas aquela atitude dela, aquela atitude sua não foi legal. Então, a gente precisa transformar tudo isso. E é isso aí, pessoal. Hashtag só sucesso. Vamos lá nesse caminho da autorresponsabilidade. Valeu, partiu!